Por que eu preciso ir à casa de Deus? A orientação do livro de Salmos 122, no seu capítulo, no seu versículo 1, é que eu preciso ir à casa de Deus. Essa é a orientação que recebemos. Mas por que eu preciso ir? Vamos usar a seguinte análise, querido. Quando nós temos um amigo, nós o visitamos. Os nossos amigos têm em casa. E nós vamos até a sua casa para falar com ele. E quanto mais Deus, querido. Se nós queremos manter comunhão com alguém, eu preciso ir até a sua casa para me ter uma comunhão com ele. Se eu não for à sua casa, querido, se eu não visitar e ele não me visitar, a amizade termina. Simples assim. Se eu não falar com ele, nem ele comigo, termina a amizade. Por esta razão que o Senhor diz, a casa do Senhor será chamada casa de oração. Ou seja, eu preciso ir à casa de Deus para falar com Ele. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, na casa de Deus, é a sua localização. O Senhor é o Rei dos céus e da terra. Se Ele é o Rei dos céus e da terra, querido, preste bem atenção. Se os reis da terra têm a sua localização, têm a sua casa para governar, têm o seu lugar para mostrar que aqui é o centro deste país, a casa do presidente da República é o centro do país, é lá onde são tratados todos os assuntos, querido. É a cabeça. Aquele lugar é a cabeça da nação. Você consegue entender que o palácio é a cabeça da nação? É o lugar onde são feitos acordos, conversações entre os líderes das nações. A conversa entre os líderes das nações não são feitas em lugares insignificantes, são feitas no palácio da República ou do reino. Entenda isso. Pegue a revelação, querido. O mesmo acontece conosco no reino de Deus. A igreja é a localização do Senhor. É lá onde Deus está. O templo do Senhor, aleluia, o templo do Senhor é onde Deus está. E Ele está lá, amado Senhor, para julgar e atender às preocupações. Se alguém quer falar com o rei ou com o presidente da República, ele precisa necessariamente se dirigir ao palácio. E a Bíblia nos ensina que nós somos embaixadores de Cristo. Se nós queremos falar com o nosso rei, aleluia, nós temos que ir até o palácio. Oh, Espírito Santo. E se nós estamos a falar de um reino, precisa ter uma representação física. O templo de Deus é a representação física. Então, a declaração de Davi, que se alegrou quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor, amado Senhor, é ser recebido em audiência pelo próprio governador dos céus e da terra. Quem não se alegra, querido? Quem não se alegra em entrar no palácio de qualquer nação? Quem não se sente feliz em ser recebido pelo presidente da República ou por o rei? É essa análise que nós temos que entender. É que o reino de Deus tem uma representação na terra. E a representação na terra é o templo de Deus. O templo de Deus é a embaixada do reino de Deus na terra.
E naturalmente o Senhor está naquele lugar. Ele está lá. Todos os dias esperando o quê? Esperando, querido, os pedidos. Esperando conversar com os cidadãos do seu reino. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Não importa em qual país você esteja, querido. Mas se tiver a representação da sua nação, a embaixada, se tu entrares, as autoridades daquela nação não podem te prender. A importância da representação diplomática. O templo de Deus é a representação diplomática nesta terra. E todo aquele que é cidadão do reino precisa naturalmente, aleluia, precisa naturalmente ir até lá, falar com o Senhor, expor as suas preocupações, adorar a Ele. Aquele que abandona o local de adoração amado do Senhor, ele não vê as suas preocupações atendidas. Porque de tempo em tempo, as preocupações, de tempo em tempo o rei recolhe as preocupações. Ele nos escuta. Aquele simples lugar. Alguns templos do Senhor são de chapa. Outros apenas de barro. Outros são mais glamourosos, mais bonitos, mais sofisticados. Mas é sempre a representação, aleluia, da autoridade de Deus. A representação do reino de Deus na terra. Oh, aleluia. Se você quer expor a sua preocupação, querido, você vai a uma ouvidoria, vai a alguma comissão de moradores, algo que te aflige. Sendo você cidadão do reino de Deus, você precisa, naturalmente, ir até a congregação dos santos, ir até o templo do Senhor e expor as suas preocupações. Este é o poder, querido. Esta é a maravilha do templo de Deus. Então, as declarações de Davi não é de alguém emocionado. No livro de Salmos, capítulo número 22, versículo número 1. As declarações de Davi, querido, que foi acoplado por Esdras ou por Neemias, não são declarações vãs. Não são declarações de alguém que está emocionado. Mas é de alguém que entende o mistério do templo de Deus. E entende a autoridade de Deus. Alguém que entende a autoridade de Deus e conhece os mistérios que há no templo de Deus, não olha para aquele lugar de uma forma simples. Seja de barro, apenas arrumado, ou se for ao ar livre. Se for um local de oração, respeite. Porque Deus está naquele lugar. E todo aquele que é cidadão do reino deveria frequentar este lugar. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente, querido.